E aí pessoal, tudo bem? Eu tive algumas solicitações de alguns alunos. Eu tinha feito um vídeo para ajudar vocês a fazer os simulados. Vai ter simulado esse final de semana do curso Patrick Nilo, tá? E teve simulado semana passada, muita gente se atrapalhou com o tempo. E aí me questionaram, Rodrigo, mas é o seguinte, eu gosto muito de, tô vendo lá a prova, e aí se eu fico com dúvida, eu prefiro deixar essa questão e passar para os seguintes para depois voltar. Pessoal, jamais façam isso. Se acostume a já fazer da primeira até a última. Eu dei uma dica lá para fazer excepcionalmente, se houver um grupo muito extenso, fazer primeiro aquele grupo mais extenso e depois voltar. Mas se é uma exceção da exceção da exceção, não é para fazer. Só se for muito perigoso mesmo e se você tem já um histórico de dificuldade com o tempo, tá? Mas essa questão de pegar e fazer uma leitura, refletir sobre a questão, ter muitas dúvidas e aí deixar para depois, não tem lógica, pessoal. Pensa comigo. Você vai analisar, vai perder tempo, vai jogar, vai lá para frente, aí depois você vai voltar, vai pensar tudo de novo e vai continuar com a mesma dúvida. A probabilidade de você, nesse ínterim, de ir para frente na prova e voltar, de você descobrir a resposta é ínfimo, tá? A probabilidade é mínima, tá? Então, pessoal, jamais façam isso. Toquem para frente. Além disso, tem um outro risco. Já imaginou? Eu passei uma dica lá para vocês pegarem, a cada 10 questões, passarem para o gabarito, enquanto estiverem passando, dão aquela respiradinha, ficam tranquilos e tal, fazem até a respiração para se concentrar bem, né? E seguem para mais 10. Se vocês deixarem uma questão em branco, vocês aumentam o risco de fazer o quê? De passar uma questão errada, tá? Então eu espero que vocês, aqueles que têm a ânsia por deixar para ver depois, deixem para fora isso. Outra coisa, pessoal, tem uma outra coisa recorrente, muita gente que diz o seguinte, essa técnica de passar, vai passando as questões durante o decorrer da prova, ela evita que você faça um outro problema grave, que é o seguinte, muita gente vai lá, faz a questão, faz a prova, na hora de passar pro gabarito, olha de novo a questão, ia marcar a A e resolve, não, mas eu acho que é a C, vai lá e muda. Poxa, na hora que você estava fazendo a prova, você já pensou, analisou todas as variáveis. Vai mudar agora? Não vai adiantar, tá? Então, evitem isso. Você fazendo aquele 10 e 10 ajuda bastante, tá? A outra coisa que me questionaram, eu até realmente eu tinha esquecido de falar no outro vídeo, foi o seguinte. Como é que eu calculo a pontuação das questões dos grupos do MPF? Eu até presumindo, né, que todo mundo sabia, mas sei que alguns não sabem. No MPF nós temos 120 questões divididas em 4 grupos de 30, sendo que você necessita ter uma pontuação mínima de 50% líquida em cada grupo. Significa que você tem que ter no mínimo 15 pontos. Mas como é que funciona isso? No edital do MPF há uma previsão de que a cada 4 questões erradas você anula uma questão certa, tá? Então, por conta disso, se você marcar todas as questões, você vai marcar as 30 questões, você precisa acertar no mínimo 18 questões, por quê? Se você acertou 18, marcou 30, você errou 12. Errando 12, você tem 3 grupos de 4 questões que deduzem 3 questões dos teus acertos e vai lá e você fica com 15, tá? Isso é para pontuação mínima. O pessoal às vezes questiona, Rodrigo, mas tem um outro jeito lá. Se você deixar em branco, se você deixar em branco, essa questão que você deixa em branco, que marca E, ela não é contada para fechar aqueles grupos de questões erradas, tá? Então, se você deixar uma questão em branco, então você não fecharia aquele grupo de grupos de 4 questões, e aí você poderia acertar, acertar menos uma questão. Então, o pessoal pensa assim, olha, se eu deixar uma questão em branco, adianta se eu acertar 17 questões? Vamos fazer a conta? 30 questões. Se eu deixar uma em branco, elas se transformam em 29. Se você acertar 17, para chegar até 29 dá mais 12. Você fechou mais 3 grupos de 4 e vai deduzir 3 questões erradas. Então, você vai ficar com
14 líquidas. Então, a teoria dessas pessoas que sustentam isso, de deixar a questão em branco, é a seguinte: olha, em vez de deixar uma questão em branco, você deixa duas. E por que duas, Rodrigo? É o seguinte, pensa lá, 30 questões, você deixa duas em branco, elas se transformam em 28. Imaginemos então que você acertou 17 questões. 17 para chegar em 28 deu 11, não é? 11 fecha quantos grupos de 4? Questões erradas. Vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ou seja, só fechou 2 grupos. Então você marcou, acertou 17, você deixou 2 em branco e você vai deduzir 2 questões certas, porque você errou 11, deu 2 grupos de 4. Então você ficaria com 15 líquidas. Pessoal, eu até expliquei essa matemática para vocês, mas ó, convenhamos, entre nós, marquem todas. Marquem todas. Há uma série de razões, até na proporção você tem 25%. E o concurso do MPF é o seguinte, é objetividade, vai para cima, que vale a pena, tá? Então, expliquei aqui aquele cálculo de como funciona a marcação, tá, das questões. Expliquei mais um pouquinho por que você não deve ler uma questão e passar para frente para depois voltar para analisar novamente, porque o tempo é muito importante na prova. Tá bom, pessoal? Então, desejo para vocês um excelente final de semana, tá chegando aí. Vai ter o simulado aí, no final, vai ser disponibilizado até um pouquinho antes, né? Eu espero que vocês aproveitem o simulado. Eu quero que vocês fiquem num lugar tranquilo, simulem exatamente o tempo para vocês se conhecerem bem, tá? E vamos lá, contem comigo, caprichem nos estudos. Olhem lá no canal, esse vídeo vai estar no canal lá do YouTube. Deixem um like, tá? E bons estudos!